A fé na família de Moisés. Com muita alegria eu volto aqui com mais uma mensagem de Deus, para te levar a um lugar muito especial, a conhecer a galeria dos heróis da fé. Dentre todos os que ali estão, vamos fixar nossos olhos em uma família fora do comum, a família de Moisés. Já vai deixando o seu like, com isso você está valorizando o nosso trabalho. Meu nome é Teófilo Karkli, Teófilo significa amigo de Deus. Sou pastor há 29 anos, dos quais 21 passei fazendo a obra de Deus no Chile como missionário. Hoje estou aqui para falar com você. Você já se inscreveu no meu canal? Viu quantas mensagens eu tenho lá? Te peço que ouça esta mensagem até no final. Só assim Deus falará contigo, tudo bem? Hebreus capítulo 11 é o capítulo que vamos meditar nesta ocasião. Ele tem 40 versículos e ele aborda a fé de 15 pessoas. Muitas pregações têm sido feitas no capítulo 11 de Hebreus. Eu vou ocupar 3 versículos para levar você a perceber detalhes importantes, pouco falado da fé na família de Moisés. Os hebreus que estavam espalhados por todo o mundo conhecido daquela época precisavam ser encorajados na fé. Por isso o autor escreve este capítulo e ele comenta a fé de 10 pessoas: Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaque, Jacó, José, Moisés e Raabe, além de citar outros 5 exemplos, mas ele não faz a explanação: Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi e Samuel. Quero chamar sua atenção para a fé na família de Moisés. O povo precisava ser encorajado. Por isso nós vamos encontrar no capítulo 12 de Hebreus, versículo 3, pense bem, diz o autor, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Ele está falando de Jesus, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Olha só que interessante, o autor dos Hebreus escrevendo esta história, escrevendo este capítulo, para que aquele povo chamado hebreu não se desanimassem. Hebreus capítulo 12, versículo 12, vai falar assim: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Eu sei que essa palavra também é para você hoje, na atualidade. O Senhor quer fortalecer as tuas mãos e quer fortalecer os teus joelhos com essa mensagem que eu vou começar a pregar agora. O texto bíblico especial que eu escolhi para a nossa meditação é o capítulo 11 de Hebreus. Eu vou ocupar 3 versículos. Capítulo 11, versículo 23, o versículo 27 e o versículo 28. Eu vou ler um versículo e comentar aquele versículo e assim sucessivamente. Primeiro versículo então, Hebreus capítulo 11, versículo 23. Olha como é linda a palavra do Senhor. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Havia uma ordem, ou havia uma ameaça real feita por Faraó ali no Egito, para que fosse eliminado todos os filhos masculinos do povo hebreu que ali habitava. Era exatamente na hora do parto, as parteiras egípcias tinham essa missão de avisar os soldados que em tal casa nasceu mais um menino hebreu, para que ele fosse tomado e fosse morto. Por que isso? Isso para que Israel não conseguisse formar uma nação ali naquelas terras.
eles chegaram ali no Egito em torno de 70 pessoas, da família de José, da família de Jacó. E quando saíram dali, depois de 430 anos, tinha 1,5 milhão de pessoas. Era um povo muito abençoado, era um povo próspero, era um povo fecundo, as mulheres geravam com facilidade. A bênção da maternidade estava sobre aquelas mulheres. Então houve essa ordem, houve esse decreto para que fossem mortos todos os meninos do povo hebreu, para que eles não chegassem a ser um exército poderoso naquela nação. Os pais de Moisés tiveram uma ideia, nem penso que foi uma revelação de Deus, mas foi uma ideia deles de esconder o menino Moisés. Imagine tudo que foi feito para que esse menino não chorasse, pois se alguém ouvisse o choro dessa criança, desse menino chamado Moisés, ia descobrir que naquela casa havia um menino e com certeza a notícia chegaria até os soldados e os soldados levariam aquele menino. Então houve muito trabalho, um trabalho com muita dedicação para não deixar aquele menino chorar por 3 meses. E todos os meninos choram, principalmente quando estão com fome. Foram 3 meses de trabalho, 3 meses de proteção, 3 meses de muito carinho, 3 meses também de muita oração, porque eles viram que Moisés, o filho deles, não era uma criança comum, não era uma criança qualquer. Tinha algo especial nessa criança. Você que é pai, e você que é mãe, e que serve ao Senhor Jesus, percebe também que o seu filho não é comum? Você percebe que o seu filho tem um chamado? Que o seu filho tem uma inclinação para as coisas de Deus? Você percebe que o seu filho, Deus tem um propósito na vida dele? Então proteja o teu filho enquanto for pequeno, enquanto for criança, enquanto for adolescente. Equipe ele com livros, brinquedos, tudo que corresponda com uma vida de fé. Permita que o teu filho aprenda a orar, estudar a Bíblia, aprenda a ler a Bíblia. Eu, quando tinha 15 anos de idade, meu pai falou de um seminário de teologia, e depois de 2 anos de sonhar com aquele seminário de teologia, e tendo quase 18 anos de vida, eu fui estudar teologia. Mas eu era muito especial desde meus 10 anos. Eu li a Bíblia 10 vezes, dos 10 anos aos 17 anos. A minha fome era da palavra de Deus. O meu interesse era da Bíblia. O meu interesse era conhecer as coisas da Bíblia, a história do povo de Deus. Os pais de Moisés não temeram o decreto do rei. O decreto determinava a morte de todos os meninos. Havia uma lei proclamada, havia uma lei, quem sabe também escrita, desse decreto maligno, desse decreto cruel, que todos os meninos das famílias hebreias fossem mortos, para que eles não gerassem um exército e que se levantasse contra Faraó. Estamos num tempo em que o rei deste mundo, Satanás, tem manipulado as autoridades e tem criado leis a fim de matar os meninos, para que não haja mais homem na nossa nação. Está profetizado por Isaías no capítulo 4, no versículo 1, que faltará homens na terra, devido aos abortos, devido à violência, devido à criminalidade, devido a um espírito maligno que tem feito dos homens ficarem afeminados. Eu vou ler para você Isaías capítulo 4, versículo 1. Diz assim: naquele dia
7 mulheres agarrarão um homem e dirão: nós mesmas providenciaremos nossa comida e nossas roupas. Apenas case-se conosco e livre-nos da vergonha de sermos solteiras. O que essas mulheres queriam? Apenas receber o sobrenome desse homem. 7 mulheres para um homem, para que elas tivessem um sobrenome e não permanecesse solteira. Aí está a profecia nítida e clara, que para os últimos anos, para os últimos tempos, antes do arrebatamento da igreja, vai faltar homens. A gente anda pelas ruas, a gente anda pelo comércio, a gente anda em qualquer lugar e contempla jovens se transformando em mulheres, homens se transvestindo de mulheres, modificando seu corpo, tomando hormônio para que tenha a aparência da mulher, porque assim ele decidiu que seria mulher, mas nasceu homem. Isso é o que está falando Isaías capítulo 4, versículo 1. Para que não haja mais homem, Satanás está matando através dessas leis, através do aborto, através do crime e através então desse espírito maligno de homossexualismo, de lesbianismo também. Os pais de Moisés colocaram ele dentro de um cesto e soltaram nas águas do rio Nilo. Aquele pequeno bebê de 3 meses dentro do cesto foi levado pelas correntes das águas. Olha só, poderia ter sido tragado pelos crocodilos que estavam no rio. Mas Deus preparou a própria filha de Faraó para tirar o menino das águas e para dar esse nome para ele. Moisés significa tirado das águas. Ela estava se banhando no rio Nilo, no lugar próprio para banho, e ela viu aquela cesta se aproximando, aquele cesto, e ela pega o cesto, vê que é o menino, vê que é bonito, vê que está bem alimentado, e leva para o palácio, e aquele menino transforma-se em seu filho. Ela lhe dá o nome, ela lhe dá a formação, ela lhe dá o treinamento para ser um líder, para ser um guerreiro daquele país chamado Egito. Quantos pais que não verão o que Deus faria na vida do seu filho, pois com tanta facilidade cedem ou concedem que esse menino e essa menina viva desviada dos propósitos de Deus. Meninos e meninas estão sendo devoradas pelo monstro do rio Nilo. Os pais vão dando liberdade. Não, vai, é uma festa, é só para jovem, é só uma noite. Todo mundo conhecido. E lá dentro tem o perverso, lá dentro tem o que está levando a droga, lá dentro vai correr bebida alcoólica, lá dentro começam os primeiros passos na prostituição. Lá dentro começa a mudar o pensamento, o sentimento, começa a florescer esse desejo contrário ao que Deus fez, o masculino e o feminino. Segure o teu filho enquanto possível, pai, mãe. Ofereça para ele um lar carregado de fé, pois um dia ele fará uso dessa fé doméstica para enfrentar também a fúria do rei. Moisés teve que enfrentar a fúria do rei também. É o próximo versículo que quero ler. Hebreus capítulo 11, versículo 27. Pela fé saiu do Egito, falando de Moisés, não temendo a ira do rei. E perseverou, olha como é lindo esse versículo, porque via aquele que é invisível. Moisés saiu do Egito, mas ele era um príncipe de lá, um príncipe do Egito. Com certeza muitos soldados saíram a buscar Moisés, mas não acharam. A saída de Moisés do Egito poderia causar uma guerra. A saída de Moisés do Egito poderia causar um grande desgosto no faraó, em todos os seus nobres, em todo o reino.
o príncipe que havia sido tirado das águas, o príncipe que havia sido treinado, o príncipe que recebeu riqueza, recebeu autoridade, recebeu conhecimento, agora abandonou o Egito e foi para o deserto. Saindo do Egito com 40 anos de idade, a sua realidade muda severamente. A comodidade mudou para a incerteza. O teto e a cama mudaram para noites dormidas na areia, a céu aberto. As iguarias do palácio mudaram para a simplicidade do pão e da água. A espada muda para um cajado. A música palaciana muda agora para o gemido das ovelhas, quando ele está trabalhando para o seu sogro, 40 anos no deserto, pastoreando ovelhas. Tudo aquilo foi um preparo para que ele pudesse ser um líder militar e um líder espiritual na vida do povo de Israel, quando eles seriam então conduzidos para fora do Egito, levados para a terra de Canaã. Sabe por que ele conseguiu perseverar e viver esse contraste, essa mudança radical na sua vida? É porque ele via aquele que é invisível. Não há nenhum outro texto na Bíblia, apenas aqui, Hebreus 11, 27, que fala essa mensagem, essa palavra, que ele viu aquele que era invisível. É verdade que quando ele estava no deserto, quando subia no monte, ou quando entrava no tabernáculo, o Senhor falava com ele cara a cara de uma nuvem. A voz saía da nuvem, mas ele também viu o invisível. Deus invisível ele viu pela fé. E ele acreditou nesse Deus dos seus pais, nesse Deus de Israel, nesse Deus maravilhoso que valia a pena abandonar toda a riqueza, toda a pompa, todo o luxo para estar aonde Deus queria que ele estivesse. Ele viu o próprio Deus. Certa ocasião, em plena solidão do deserto, Moisés viu a manifestação do Senhor em um arbusto comum. Devido ao calor do deserto, muitos arbustos secos pegam fogo pelos raios do sol. Aquece tanto aquela areia, aquece tanto aquele lugar, 50 graus que começa a produzir fogo. Só que nesse episódio, a sarça não se consumia. Não era um fogo comum que, quem sabe, Moisés havia visto em outros arbustos, porque era algo especial. Além de ouvir a voz de Deus chamando Moisés para libertar o povo daquele fogo, daquele arbusto se queimando, daquela teofania, daquela visão de Deus ali, daquela manifestação de Deus ali, Moisés recebe o seu chamado para libertar o seu povo. Aquela terra, aquela areia seca era uma terra santa. Às vezes não vamos ver nada, nenhuma manifestação do Senhor nos chamando, porque estamos pisando numa terra que não é santa. Estamos pisando num lugar que Deus não pode se manifestar. Tem lugares que você vai, lugares que você vive, que Deus não pode falar contigo. Mas tem lugares especiais que Deus pode, Deus quer falar contigo, e Deus está falando contigo agora. E você está entendendo essa palavra. O último versículo é Hebreus capítulo 11, versículo 28. Pela fé, Moisés celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos primogênitos dos israelitas. Hoje você sabe o que é a Páscoa, mas essa é a primeira Páscoa. Ninguém havia feito Páscoa anteriormente. Aqui nasceu a primeira Páscoa, quando eles foram sair do Egito. O último versículo que eu escolhi para falar da fé da família de Moisés foi então esse versículo 28, quando Deus ordenou um sistema de proteção da morte de todos os primogênitos do povo de Israel, do povo que estava ali escravizado. O sistema seria pintar as portas das suas casas com sangue. Ninguém havia feito isso antes. E não era qualquer sangue, mas era sangue de um cordeiro. De um cordeiro especial,
de um cordeiro que não podia ter defeito. Hoje as pessoas se sentem seguras se estão dormindo num quarto com grades na janela, com fechaduras eletrônicas na porta da sala, com um sistema de monitoramento que detecta o movimento e o calor se chegar a pessoa para o lado de fora. Em condomínios de luxo existe guarda, porteiros, cerca elétrica, cachorros adestrados e pessoas armadas. Agora, é incrível isso aqui. Eles acreditaram, eles tiveram fé que naquela noite passaria o anjo da morte, mas aquela casa que tivesse pintada a parte de cima com aquele sangue daquele cordeiro, nessa casa não haveria morte. Nessa casa não haveria choro, não haveria tristeza. A 10ª praga havia sido anunciada. A última praga, que seria a morte dos primogênitos, e aconteceria em todo o Egito. O anjo da morte passaria pelo Egito de casa em casa, da corte até a choupana, do palácio até a mais simples barraca. O anjo passou aquela noite. E o anjo viu onde tinha essa mancha, este sinal de sangue na porta da entrada principal da casa. Naquela casa, o anjo da morte não entrou. A morte não entraria nas casas que tivessem obedecido a Deus, marcando as suas portas com o sangue do cordeiro. Bota fé nisso. Você não acha que isso é uma fé extraordinária? Acreditar que uma mancha de sangue colocada na pedra ou colocada na madeira protegeria a família inteira? Isso sim que é fé. Outras histórias nos conta a Bíblia de alguém haver utilizado algo vermelho para marcar ou para indicar que ali havia alguém acreditando no Deus de Israel. Como no caso da Raabe, aquela prostituta de Jericó, ela morava no muro. Nem gosto de chamar ela de prostituta, porque ela deu um exemplo de fé extraordinário nesse capítulo 11. Olha o que ela fez. Ela pendurou uma corda vermelha no muro aonde ela morava, por onde ela desceu os espias que foram espiar a cidade dela. Essa parte do muro não caiu. Quando os muros todos de Jericó caíram, somente essa parte ficou em pé. Pois aquela cor vermelha da corda remete também para o sangue de Cristo Jesus, que pode te proteger hoje de qualquer coisa. O uso de sangue no Antigo Testamento, nos sacrifícios, só tinha utilidade, preste bem atenção nisso, enquanto ele estivesse quentinho e líquido, para poder espargir ou borrifar, ou espalhar sobre o altar, sobre a pessoa, sobre o sacrifício. Se esse sangue se esfriasse, ele coagulava e não tinha mais utilidade para o destino. Não tinha mais utilidade para borrifar sobre os elementos, sobre os móveis, sobre o corpo humano. O sangue de Cristo Jesus, mesmo não sendo tangível, mesmo você não vendo ele, porque não precisamos ver, ele tem uma eficácia constante. Nós já estamos no século 21, mas o sacrifício de Jesus é como que ele tivesse feito ontem. Sua ressurreição é tão eficaz, tão atual, tão vigente, como que ele tivesse ressuscitado ontem. Não é uma história que caducou, não é uma história que ficou obsoleta, não é uma história que ficou antiga, que ficou sem importância, não, é uma história real, verdadeira, importante e notória. Você ouvindo essa mensagem não tem por que entrar em desespero, não tem por que estar sem saber o que fazer diante da tua necessidade. É só clamar pelo sangue. É só acreditar no sangue. Esse sangue de Cristo Jesus, ele é puro, ele é inocente e ele é poderoso. Não está corrompido, não ficou coagulado, não perdeu a sua eficácia, não esfriou.
aquele sangue continua tendo o mesmo calor, o mesmo poder, a mesma utilidade sobre a tua vida. Você não vai aplicar literalmente sangue na sua casa, sangue na sua indústria, sangue na sua empresa, sangue na sua família, nem sangue na sua cabeça. Apenas pela fé você vai aceitar e acreditar nessa história. Como a família de Moisés e todos o povo hebreu acreditou que passando sangue na porta, eles estavam protegidos. Você não vai passar sangue literalmente na tua porta, você apenas vai acreditar nessa história e pela fé você vai descansar acreditando nessa história, que pelo sangue de Jesus haverá salvação, que pelo sangue de Jesus haverá livramento e tudo que for necessário para promover a tua vitória. Tua história de fé pode servir de exemplo para outras pessoas. A fé não tem medida, ela não é do tamanho de um grão de mostarda, mas ela é como um grão de mostarda que consegue sair debaixo da terra onde ela foi plantada. Assim é a fé. Não importa essa circunstância, não importa essa enfermidade, se você acreditar, você pode dizer: Senhor, eu quero que tu me cubra com teu sangue agora. Eu acredito no teu sacrifício agora. Diga comigo essas palavras: eu acredito no teu sangue. Eu quero ser coberto com o teu sangue. Eu quero orar por você. E você vai sentir algo especial da parte de Deus. Você vai sentir que essa cobertura do sangue estará te protegendo de todo mal, de toda maldição, de todo trabalho de macumba mandado contra você, de toda coisa ruim que fizeram contra você. Você vai estar protegido. E você tem que falar isso para o seu pai e para a sua mãe. Pai, mãe, eu quero estar debaixo dessa cobertura. A partir de agora, eu estou servindo a Jesus. A partir de agora, eu tenho a marca do sangue na minha vida. E eu quero que você, pai, tenha também essa marca, tenha também essa proteção. Fale para muitas pessoas. Fale para a sua família toda. Você precisa dessa proteção do sangue de Jesus. Amado Deus, como é bom poder falar da tua palavra. Como é verdadeira essa história. Como ela é real. Porque nós entendemos e sentimos dentro do nosso coração que estamos diante de algo verdadeiro. E nós sabemos que o sangue daquele cordeiro colocado naquela porta protegeu centenas e mais centenas de famílias, porque o anjo da morte havia sido determinado para trazer a destruição. Esse mundo está determinado para ser eliminado, para ser queimado. Esse mundo está determinado para ser destruído. Mas aquela pessoa em particular que conheceu essa história e fez uso do sangue do Cordeiro e recebeu a purificação dos seus pecados através desse sangue, ela está livre e protegida dessa catástrofe. Ela está livre e protegida desta destruição. Essa família que acredita nessa história e que tem essa fé parecida com a fé da família de Moisés, também estará protegida do dia que esse mundo for destruído. Mas antes de ser destruído, tu levarás esse povo que acreditou no teu sangue, no teu sacrifício, para morar no céu, uma cidade construída por Deus. Pai, que essa pessoa que está me ouvindo agora, não importa a dificuldade que ela tenha, ou qual seja o grau de enfermidade que ela tenha, que ela possa sentir a fé necessária agora para acreditar no sangue de Jesus, que ela acredite no sangue, que há poder para ser livre dessa enfermidade e para ser abençoado com este sangue. Esse sangue protege do perigo, esse sangue protege da enfermidade, esse sangue protege da miséria, este sangue protege a nossa vida
e a nossa saúde. Eu oro e eu te abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Peçam também para elas se inscrever no meu canal. E se você ainda não se inscreveu, dá-me essa honra, se inscreva no canal, ative aquele sininho para que você continue recebendo nossas mensagens. Eu te dou um forte abraço, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o sangue de Jesus seja um escudo na tua vida. Amém e amém. O sangue de Jesus me purifica, me torna aceitável a Deus. O sangue de Jesus me justifica. O sangue de Jesus quebra as cadeias do meu ser. O sangue de Jesus abre o caminho que me conduz de volta pra Deus, pra Deus. O sangue de Jesus abriu o caminho.